pandemia do Covid-19 mudou nossa sociedade, a maneira como fazemos negócios e trabalhamos. Pelo mundo, muitos países já estão retomando uma rotina, adaptando o modo de vida após quarentena e, aqui no Brasil, estamos nos preparando para o cenário de empresas que devem retomar as atividades presenciais. E a expectativa é que isso ocorra entre setembro e dezembro desse ano de 2020. Eu resolvi chamar o Antenor Nogara, que é diretor-geral da Aruba no Brasil, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise, a HPE, fornecedora de soluções de rede. A ideia é a gente entender um pouco mais como a tecnologia pode ajudar nesse momento de retomada dos negócios e das nossas atividades, sobretudo nesse mundo agora meio remoto, meio presencial. Antenor, qual é a tendência mundial para a volta do trabalho presencial e como é que você percebe esses reflexos aqui pelo Brasil? Oi, Samuel. Antes de mais nada, muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com você e com os ouvintes da CBN um pouco da nossa visão sobre esse tema. Eu vejo como tendência um retorno gradual, em fases, com as empresas se orientando por protocolos das organizações oficiais da saúde, por suas próprias diretrizes corporativas, especialmente no caso das grandes empresas e das multinacionais, e, claro, se adaptando de alguma forma às orientações e às realidades e peculiaridades de cada segmento econômico, o que implica algumas diferenças entre setores e, naturalmente, seu grau de digitalização. Por exemplo, ainda que uma pesquisa recente da KPMG com executivos tenha apontado que cerca de 35% das empresas devem retomar, de fato, suas atividades nos escritórios de forma gradativa entre setembro e dezembro desse ano, algumas outras empresas, alguns gigantes da economia digital, por exemplo, já indicaram que manterão a grande maioria ou mesmo a totalidade do seu contingente, Samuel, em trabalho remoto por muito mais tempo ou mesmo de forma permanente. E como é que a companhia se adaptou? Como é que adaptou a sua forma de trabalhar durante esse isolamento social aqui no Brasil e, enfim, todas as operações que vocês têm ao redor do mundo? Bom, para nós, da Aruba e da HPE, a nossa adaptação foi muito rápida e eu diria até suave para os nossos colaboradores, praticamente sem rupturas. E isso decorrente do nosso modelo de trabalho, Samuel, que já contemplava esse sistema de trabalho remoto, o home office em larga escala, e que os nossos processos também são muito apoiados em tecnologia, Naturalmente, nós tivemos que lidar com a impossibilidade das reuniões presenciais, Isso, claro, com os nossos parceiros, clientes, o que atingiu absolutamente todo o mercado, também nos atingiu, mas que foi mitigado também pela ampliação do uso de plataformas de colaboração e videoconferência, Bom, qual que é os próximos passos, Antenor, da empresa e do grupo para esse momento de retomada dos negócios? Na HPE nós temos um grupo de trabalho exatamente voltado a esse tema, E assim como para uma parte grande das empresas, a experiência que nós estamos vivendo, em particular a adoção do sistema de trabalho remoto em maior escala, estamos trazendo aí alguns novos parâmetros, sobre as possibilidades da nossa operação, Então, por exemplo, considerações sobre o uso de ocupação dos espaços de trabalho, me refiro aos escritórios e também ao interior dessas instalações, redefinição de layout, revezamento de turnos de pessoas, o reforço de, naturalmente, medidas de higiene, implantação de sistemas para automatizar tarefas, com o intuito, na verdade, de criar ambientes onde o contato pessoal seja restringido ou mesmo evitado, em algumas situações. Essas preocupações, essas considerações todas, Samuel, estão na nossa pauta, e estão subsidiando aí os nossos planos de retorno. Perfeito. Você citou, Antenor, no começo da sua conversa, a pesquisa da KPMG, que menciona qual deve ser os cuidados para a saúde física e mental dos colaboradores nessa retomada dos negócios, Como é que vocês estão olhando para essa agenda, especificamente pensando nos colaboradores aí da companhia? Como eu te falei, a nossa adaptação, em grande parte, se deu de uma forma muito suave, Mas é natural que esse novo modelo traga seus reflexos nos colaboradores, em todo o ecossistema, na verdade, Mas o que nós, na verdade, estamos buscando aí é justamente uma adaptação a essa nova realidade, de forma que a gente possa oferecer a mesma eficiência,
a mesma segurança, uma segurança ainda maior, né, seja para os colaboradores, prestadores de serviço, visitantes, enfim. Só que, obviamente, a gente tem que sustentar também os nossos processos de negócio e, de preferência, tornando-os, inclusive, mais eficientes, né? Essa definitivamente é a nossa prioridade. Nessa jornada, podemos dizer, né, uma jornada, o que nós estamos também considerando é a própria vontade do colaborador. Ele também tem voz ativa nesse processo, tá? E ele diz para a companhia se ele está se sentindo em condições, apto, com nível de confiança para poder retornar e retomar suas atividades de trabalho. Tá? A gente entende, na HPE, nós entendemos que cada situação, cada indivíduo tem uma situação específica, né? E se a gente expandir um pouco essa leitura, né, a gente também entende que a fase, como nós falamos, né, a gradual, ela acaba combinando alguns cenários, né, para essa resposta efetiva aí do Covid e pós-pandemia, né? Bom, como é que vai funcionar, na opinião de vocês, esse novo modelo, né, com esses chamados cenários de retorno, e como é que a tecnologia pode ajudar as empresas a se adaptar melhor a esses tempos de pandemia? Eu mencionei isso, essa visão de fase, né? A gente, aqui na HPE, a nossa perspectiva é que realmente são 3 cenários aí para a retomada. A primeira ali é realmente a retomada do trabalho presencial nos escritórios, tá, Samuel? Temos um novo contexto de trabalho remoto, e aí a gente pode eu vou tentar ilustrar como ele se transformou nesse período, né? E por fim, eu acho que ainda um pouco mais distante, né? Mas é o próprio escritório reinventado, Samuel. São mais ou menos esses 3 grandes blocos, né? E se você me permitir ilustrar, eu acho que além daquilo que a gente já mencionou anteriormente, né? Essa retomada do trabalho presencial, ela deve idealmente ser apoiada por novos sistemas, né? E aí eu acho que a gente começa a falar de tecnologia aqui nesse ponto, né? Claro, a Aruba, a HPE, é uma das maiores fabricantes de tecnologia no nível global. Claro, nós temos uma atuação nesse segmento, mas que sistemas seriam esses, né? Sistemas, por exemplo, para rastreamento de contatos entre pessoas e coisas, sistemas de localização, onde está tal pessoa, ou vamos dizer de forma anonimizada, né? Tal indivíduo, né? Ou tal coisa. A gente vive hoje, não pode esquecer, uma época de internet das coisas, né? E em franca expansão. Então, isso vem acompanhado de orientação indoor, isso vem acompanhado de monitoramento dos deslocamentos, onde aqueles elementos ou aqueles indivíduos, né? Para onde eles se deslocaram, quanto tempo eles ficaram em contato, em que raio de distância, por exemplo, né? Você pode, com alguma sofisticação, né, colocar ali, inclusive, alarmes para que 2 indivíduos, ao se aproximarem num raio de 2 metros ou uma distância que a companhia entender que seja segura, ela ser alertada de alguma forma. Existem, inclusive, algumas wearables, né, umas pulseiras, por exemplo, que são capazes de vibrar a partir de um sinal da rede Wi-Fi. Ele emite um sinal Bluetooth, na verdade, e aí o colaborador ou o indivíduo é alertado, e tudo isso debaixo de um sistema de gerenciamento, né? E como eu falei, eu acho que o ponto aqui também, eu acho que é um processo de aprendizado, né? Toda transformação no momento de adversidade também implica aprender coisas novas, né? Mas eu acho que o ponto de anonimização, né? E obviamente ter conformidade com padrões de proteção de dados, Samuel, também é absolutamente importante, né? Você estava falando, eu estava literalmente pensando, refletindo sobre essas 2 agendas, né? Uma coisa é, evidentemente, a segurança do coletivo, sobretudo nesse novo cenário onde a gente percebeu a importância, sobretudo para uma situação absolutamente que a gente não tinha percepção, não tinha noção que ela poderia acontecer, que é o que está acontecendo com a pandemia na vida de todos, né? Um evento, evidentemente, de proporções globais, talvez único dentro da nossa geração, e em paralelo a questão da privacidade, que você bem colocou aqui agora, né? É um dos grandes desafios que a gente sabe que tecnologicamente não é um desafio tão sofisticado assim, mas ele tem uma discussão em sociedade que precisa ser bastante discutido, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se você me permitir ainda estender um pouco esse assunto, exatamente por esse motivo é que as soluções que nós levamos ao mercado, mas também que a gente vê
prevalecer nesses sistemas, como eu te falei, de rastreamento, né? Eles não consideram, por exemplo, o uso dos dispositivos do tipo smartphone, que nós consideramos fazer, e é interessante até mencionar que, poxa, que legal, parte dessa solução está sendo desenvolvida aqui mesmo no Brasil, nos centros de pesquisa da HPE Aruba aqui no Brasil, mas elas usam outros dispositivos. Por que uma etiqueta Bluetooth, né, numa forma de pulseira ou de crachá, e não justamente pela exposição mínima de dados que esse tipo de dispositivo traz, né? E, obviamente, os benefícios, como a gente já contrapôs aqui, são muito grandes para o próprio colaborador, para o próprio indivíduo e para o grupo, né? Para a coletividade. Você mencionou há pouco essa questão do protagonismo da Operação Brasil em relação ao negócio global, né? De vocês estarem desenvolvendo, ter uma iniciativa própria aqui. Que mais outras iniciativas você acha legal dividir com a nossa audiência dentro desse cenário? Quer dizer, o Brasil ali dentro da companhia fazendo a diferença em relação à pesquisa e desenvolvimento, a iniciativas nesse sentido. Como é que a Operação Brasil da Aruba está frente ao resto das outras operações? Bom, nós, na verdade, há muitos anos que mantemos aqui no Brasil esse centro de pesquisa e desenvolvimento. Ele está orientado às nossas plataformas de software, né? Obviamente, o Brasil participa, ora como coadjuvante, ora como protagonista, né, de vários dos nossos desenvolvimentos, né? Este, em particular, eu acho que ganhou muita visibilidade pelo momento em que ele acabou surgindo, né? E o Brasil, sem dúvida alguma, é um dos mercados mais importantes para a Aruba e para a HPE de uma forma geral, dado ao potencial econômico que nós representamos, né? E isso traz assim uma projeção para nós muito grande. O que a gente tem feito também, e aí, claro, né, estendendo esse protagonismo que você falou, eu posso dar exemplo de contribuições que nós temos aqui para o trabalho remoto de uma forma geral, e mesmo para não é o pós-pandemia, mas o próprio momento, talvez, de mais gravidade da crise, que foi naquele momento inicial, onde a gente tinha muitas perguntas e muito poucas respostas, né, Samuel? E aí nós tivemos aí uma contribuição importante, por exemplo, na extensão das redes dos hospitais para essas instalações de campanha, né? Você imagina, eu mencionei acima também, no nosso papo, eu mencionei localização, rastreamento. Nós tivemos casos onde os respiradores e outros equipamentos de valor agregado, de alto valor agregado, foram colocados debaixo de sistemas de rastreamento, e com eles era possível você identificar rapidamente aonde estavam e a forma mais rápida de mobilizar esses equipamentos dentro das instalações, né? Ao mesmo tempo em que se criam cercas lógicas, né, onde esses dispositivos devem se manter. Então, isso é um incremento de eficiência nas operações e de segurança também para as organizações, né? Então, essa foi uma contribuição importante que beira, de alguma forma, também a segunda dimensão ali que a gente ia tocar de trabalho remoto, né? Que, como eu falei, hoje tem outro papel, tomou outra proporção, né? Falando de trabalho remoto, de home office, essa nova nomenclatura que era muito conhecida da indústria da tecnologia, até da indústria da comunicação de maneira geral, tinham mais cultura, digamos assim, desse tipo de atividade, mas hoje se estendeu a absolutamente toda parte importante das atividades econômicas hoje se valem desse tipo por necessidade, evidentemente, mas a gente precisou incorporar isso ao dia a dia das nossas atividades econômicas. Como é que você percebe a evolução dos sistemas, da tecnologia que vai suportar essa demanda cada vez maior de trabalho remoto? E eu queria emendar numa segunda reflexão, que é como é que você acha que vai se dar a cultura de home office a partir desse momento de término, de certa forma, ou de diminuição do isolamento social? Não, excelente. Eu acho que, como você bem observou, o trabalho remoto ele já fazia parte do modo de operação de muitas empresas, em particular as empresas de tecnologia ou aquelas muito centradas em operações comerciais, mas isso não necessariamente é verdade para vários outros segmentos, né? E essa situação que se criou com o Covid acabou forçando a uma nova realidade. Então, para mim, e para nós da Aruba HPE, o trabalho remoto, o home office, né, ele agora definitivamente tem um papel não só mais importante, mas permanente, né, nas organizações.
Vamos tentar abordar, se você me permitir, primeiro uma perspectiva tecnológica, né, ou técnica, e depois a questão da cultura. Lá atrás, né, parece que faz muito tempo, né, talvez há 90, 100 dias, quando isso acabou sendo um requisito para a continuidade dos negócios, a maioria das empresas se viu, de alguma forma, até despreparada e fez uso daquilo, Samuel, que estava mais à mão, que estava mais disponível, né? Então, implementou ali alguma ferramenta para permitir um acesso remoto a um sistema, colocar atendentes ou operadores, ou, enfim, a força de trabalho em microsites, né? ou em microlocalidades, ou mesmo no trabalho em casa. E agora, a gente, interessante, já está vivendo uma fase 2, né? Já houve um amadurecimento e a percepção de que aquilo que eu usei no T0, no dia 1, já não é mais suficiente para o que eu preciso fazer, visto que eu não estou mais considerando uma medida emergencial de 30 a 60 dias, e sim algo que veio para ficar, que inclusive vai sim definitivamente levar a um esvaziamento, né? Ainda que não sabemos exatamente em que proporção, mas vai levar a um esvaziamento sim dos escritórios, né? Vai levar à redução da ocupação de espaço, das concentrações, enfim. Agora, eu acho que as empresas têm que olhar com uma outra perspectiva, que é: será que eu estou de fato entregando para esse meu colaborador que está usando aplicações de missão crítica da minha empresa? Será que eu estou entregando uma solução altamente disponível, segura? Será que ela é simples o suficiente? Qual é a experiência que eu estou entregando para o meu usuário no final do dia? E aí, de certa forma, a gente já começa a bater um pouco no aspecto cultura, né? Obviamente, os usuários têm perfis muito diferentes, né? Alguns têm uma intimidade com tecnologia maior e outros absolutamente quase nenhuma, né? Então, como é que você manda um software ou uma chave para instalar no notebook, que eventualmente não, ou no computador, que eventualmente nem é um ativo ainda da companhia, ou é um ativo novo que você disponibilizou para aquele colaborador? Enfim, são muitas as nuances aí, e querendo ou não, isso traz um impacto ali para esse funcionário, esse colaborador que está tendo que viver e lidar com mais essa situação, né? Então, acho que o que a gente tem notado é isso: as empresas já estão olhando para algo que não é mais temporário, e sim algo definitivo. Então, as soluções de acesso remoto, de trabalho remoto, definitivamente estão sendo reavaliadas, né? E com relação à cultura, eu acho que também nós já passamos por várias fases, né? Uma curva de aprendizado durante o voo. Eu me recordo que nos primeiros momentos ali, e eu não estou me referindo apenas a Aruba, HPE, mas todo o nosso ecossistema, nós percebíamos que tanto os clientes, os nossos parceiros, né? Nós temos um grupo de canais, de integradores, de distribuidores, enfim, e nem todo mundo exatamente sabendo como lidar com aquela situação. E na medida em que, então, eu não estava mais indo para o escritório, eu tinha que preencher as minhas agendas, e aí você deve ter vivido isso também. As agendas começavam logo muito cedo pela manhã, no primeiro horário, e às vezes se estendiam, atravessavam ali a tarde praticamente sem interrupções até início da noite, às vezes tarde da noite. Então, aquilo era algo impensado, né? E aí agora a gente já vê as agendas entrando um pouco mais na normalidade, né? Assim como, por exemplo, também aquelas situações, às vezes até hilárias, né? E as reações que elas provocavam. Às vezes um filho te abordava durante uma vídeo e aquilo parecia algo, nossa, é inconcebível, né? E hoje eu acho até que, nesse aspecto também, as pessoas estão muito mais complacentes, já absorveram essa nova realidade, e isso causa muito menos estranheza, é muito mais confortável para todo mundo, né? Eu acho que as empresas têm sim, e nós particularmente, eu acho que fizemos isso com bastante mérito, né? O que nós temos é que manter o espírito de comunidade, né? Então, envolver os colaboradores, ter as rotinas ali de acompanhamento, continuar com os processos de capacitação, de monitoração de performance, de incentivo. Tem várias atividades de bem-estar que a gente também procura proporcionar. Os nossos encontros de revisão de resultados, eles também normalmente hoje em dia são acompanhados ali, não mais das atividades de entretenimento ou de integração presencial, mas elas não foram esquecidas, né? A gente tem cursos que a gente faz de forma remota. Então, acho que o importante é isso, né? E no caso da Aruba HPE em particular, eu acho que a gente conseguiu também suavizar bastante
os impactos desse isolamento, né, ou esse novo modo de trabalhar, Samuel, acabou tendo nas pessoas. Antenor, eu queria ouvir de você. Todo mundo sabe que a tecnologia é um instrumento fundamental para a gente ganhar performance, escala e coisas nesse sentido. Ela é um elemento competitivo no dia a dia das empresas. Entretanto, está todo mundo nesse momento, tem relação ao cenário que a gente vive hoje, muito atento aos seus investimentos, à sua disponibilidade de caixa para poder eventualmente fazer a aquisição de um produto, de uma ferramenta, de uma tecnologia. Por mais que fique claro para as pessoas que a tecnologia é sim esse instrumento de aumento de performance, como é que a companhia está atuando para eventualmente ajudar um cliente para poder viabilizar um investimento aí dentro dessa esfera? Perfeito, Samuel. Eu acho que você tocou exatamente em duas dimensões aí de grande importância, né? E na nossa perspectiva, né, se por um lado, como fornecedores de tecnologia, obviamente nós levamos e colocamos as soluções à disposição do mercado, nesse momento a gente entende também que muitas empresas têm revisitado seus planejamentos financeiros, né? Algumas até com impactos severos, né, no faturamento nos últimos meses. E para contornar essa deficiência, eu acho que várias empresas, né, vários agentes que estão no mercado têm buscado facilitar de alguma forma o acesso ou a continuidade dos investimentos em tecnologia através de mecanismos de financiamento, e isso particularmente também é algo que na HPE, na Aruba, também nós dispomos, tá? Dentro do grupo nós temos um braço financeiro, que é a HPE Financial Services, e dentro do nosso portfólio nós também temos ofertas que podem ser modeladas na forma de consumo, algo como pague pelo aquilo que você está usando ou pague na medida em que você cresce. Então, são modelos que permitem que o investimento em tecnologia continue sendo priorizado, porém de uma forma bastante suave, né, diferida ao longo do tempo, sem sacrificar ou sem penalizar o caixa das empresas nesse momento, tá? Então, eu acho que é essa forma com que a gente procura ajudar também, não só como tecnologia, mas como um viabilizador também dos investimentos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. A gente vem regularmente junto com os nossos entrevistados e as pessoas que a gente traz para a conversa, tentar traçar um pouco esse cenário, como é que deve ser essa retomada das atividades econômicas, essa retomada da nossa vida pós-quarentena, pós-Covid. E a gente sabe que a tecnologia vai ser, sem dúvida nenhuma, um instrumento muito importante, né, de reestabelecimento do nosso cotidiano, né, da nossa vida para os próximos momentos. Caso você, mais uma vez, queira participar do Transformação Digital CBN, sugerindo uma história, sugerindo um tema, como muita gente vem fazendo nas últimas semanas, um dos canais mais acessíveis é você mandar um e-mail diretamente para mim, que é o samuel@cbncampinas.com.br, ou me procurar nas redes sociais, onde eu atendo pelo @samuelleite. Você me encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, e por lá a gente pode continuar não só essa, mas tantas outras histórias. A gente já passou dos 100 programas aqui no Transformação Digital CBN. Cuide dos seus, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau.